Olá, eu sou o pastor Everaldo e você é o meu convidado para participar comigo, se inscrevendo, compartilhando nesse canal Palavras de Fortalecimento. A nossa vida, todos os dias, cada instante, nós somos bombardeados por todo tipo de situações que nos esvaem, que nos desgastam. E eu conto com você, se inscrevendo nesse canal, compartilhando, ajudando alguém também espalhando aquilo que é muito precioso, a palavra de Deus. Hoje nós vamos compartilhar um momento em que vemos as palavras do Senhor dizendo para nós: vede o livramento. Hoje nós vamos meditar em 2 Crônicas, capítulo 20, vede o livramento. Quantas situações a gente passa em nossa vida que a gente já lutou, você já batalhou, você já investiu, e situações que trazem medo, frustração, e um desânimo muito grande, que não existe mais soluções, não existe mais saídas. O que fazer diante disso? Nós vamos ver na vida do rei Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, como ele enfrentou, como viu o livramento de Deus. Eu creio que através da palavra de Deus, Deus lhe dará condições de vencer e ter livramentos, os quais já esteve a ponto até mesmo de desistir. A situação dessa narrativa é a seguinte: o rei Josafá recebe a notícia que 3 povos viriam contra eles para destruí-los, e quando ele recebe a notícia, ele já entra em pânico, em medo, e ele convoca o povo para um ajuntamento. E ali Deus traz a palavra ao profeta Isaías, e o Senhor mostra para Josafá e todo o povo o que iria acontecer, como eles deveriam proceder. Vede o livramento de Deus. Como a gente pode ver o livramento de Deus em um mundo tão perigoso? Em primeiro lugar, através da oração. Capítulo 20, versículo de número 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Para a gente ver o livramento de Deus, a gente precisa levar em oração. E o interessante nesse texto aqui é que Josafá teve medo. Nós somos humanos. Por mais que nós confiemos em Deus, a gente tem medo. Mas a diferença é a seguinte: a diferença é que a melhor definição de coragem, de corajoso, é aquele que é o medroso que terminou de orar. Josafá teve medo, mas transformou o medo em oração. É necessário a gente transformar os perigos em oração. É necessário transformar as nossas fraquezas em oração. É necessário transformar nossas impossibilidades em oração. E o nosso desespero em oração. E a nossa frustração em oração. Como vemos o livramento de Deus? Quando a gente transforma as nossas fraquezas em potenciais de oração. Segundo lugar, como a gente vê o livramento de Deus? Através do companheirismo. No capítulo 20, versículo 4, diz assim: pois Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá. Nós vemos o livramento de Deus quando há companheirismo, quando há parceria. O povo se juntou, o povo congregou. Era um momento de perigo, era um momento de desespero, e eles se ajuntaram. É preciso que a gente tenha companheiros, busque companheiros, pessoas que tenham uma parceria, aonde estão em sintonia com Deus, e você junto com elas pode encontrar o livramento de Deus.
Pedro e João no templo, eles enfrentavam ali o grande momento do cristianismo crescer, e eles estavam juntos. Paulo e Silas na prisão, estavam presos à meia-noite, eles estavam juntos ali em companheirismo. Cultive pessoas que sejam seus companheiros de um mesmo propósito, companheiros que tenham a mesma visão, que tenham os mesmos valores, para você poder ajudar essas pessoas e elas te ajudarem também. Moisés, quando enfrentou os amalequitas, ele desenvolveu parcerias. Josué foi para o campo de batalha. Moisés, ele chama Ur e Arão. E ali a vitória veio. Como vemos o livramento de Deus? Cultive parceiros que tenham a visão, propósitos e valores de Deus. E você vai ver que quando as suas forças se esvaírem, Deus levantará essas pessoas para estar ao seu lado também. Terceiro lugar, como vemos o livramento de Deus? Se apegue às promessas de Deus. É impressionante, no versículo de número 9, na oração de Josafá, ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá recorre à promessa de Deus. Deus havia prometido que se clamasse a ele, Deus ouviria. Quando você não tiver forças, estiver sentindo sozinho, solitário, recorra às promessas de Deus. São infalíveis. Como enfrentar essa vida? Sem as promessas de Deus, não dá. A vida é perigosa, a vida ela é insustentável se não for por meio das promessas de Deus. E quarto e último lugar, como a gente vê o livramento de Deus? Através da obediência. É preciso orar, é preciso ter companheiros de uma visão peculiar, de uma visão semelhante. É preciso recorrer às promessas de Deus, mas é preciso também ser obediente. No versículo de número 17, o Senhor diz para Josafá e o povo: neste encontro não tereis de pelejar. No versículo 19 diz: dispuseram-se os levitas, filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz sobremaneira. Eles obedeceram. Deus disse: olha, nessa batalha vocês não vão levantar uma arma, vocês vão à frente e verão o livramento do Senhor. Obedeça a Deus. Faça a parte fácil, deixa a parte difícil com Deus. Faça a parte possível, deixe o impossível com Deus. Faça a parte que cabe a você, e Deus fará a outra, que somente Ele pode fazer. Obedeçamos e você verá o livramento de Deus. Deixe com o Senhor. E Deus, Ele nos livra da situação, dentro da situação e com a situação. Na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou dentro da fornalha. Paulo, nos seus últimos dias, Deus o livrou, levando ao seu reino celestial. E ele termina a sua carta em 2 Timóteo capítulo 4, dizendo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo ao seu reino celestial. Vede o livramento do Senhor. Deus, Ele livra. E o maior livramento é do inferno, da condenação. Gostaria de orar com você. Se você ainda não entregou a vida a Cristo, ore comigo neste momento. Senhor Deus, eu abro a porta do meu coração e peço que livre a minha alma da condenação, do inferno, me lavando com o sangue de Jesus, me purificando e me salvando, pois certamente o Senhor me livrará, pois o Senhor é poderoso
em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo encontro.